Bom, como parte introdutória, o autor Phil Kelly traz com esse ensaio uma crítica e atualização própria sobre a tese original de Halford Mackinder, sobre a Heartland. Ele utiliza teorias das relações internacionais, como o realismo e a geopolítica clássica, como sustento, e apresenta uma atualização da região central não sendo o interior da Eurásia, como Mackinder menciona, mas sim na América do Norte. E ao final tira suas conclusões sobre essa sua análise própria. Um breve resumo que o autor cita de suas conclusões. Primeira, que a Heartland, localizada no centro da Eurásia, historicamente nos mostra que Mackinder errou em sua tese original. Afinal, a região isolada não trouxe nenhuma riqueza ou segurança. Os vizinhos daquela região têm um potencial em ser causadores de problemas, sem contar que há muitas terras controladas pelos Estados Unidos ou por parceiros comerciais do mesmo. Segunda conclusão, que a América do Norte seria então a Heartland, segundo o autor, pois é realmente isolada devido à grande delimitação por oceanos e não por mais países, tem muitos recursos para uma crescente economia, como as dos Estados Unidos, que são uma hegemonia regional e também tem uma grande influência em outros continentes. Terceira conclusão, que o mundo fica então dividido em duas regiões mais importantes, a Heartland norte-americana e a Eurásia. Quarta e última conclusão é que a Europa e a Ásia continuam tendo grande importância devido à vasta quantidade de terra, riquezas e população, e também por ser onde se localiza grandes potências, como China, Japão, Alemanha e Rússia. Ou seja, Mackinder acertou na teoria, mas errou na localização. Descrevendo a geopolítica clássica e o realismo, a geopolítica clássica tem como base de estudo a premissa de que a localização geográfica, região ou recurso tem correlação com a política externa de um país, levando em conta o espaço territorial e marítimo. Ele cita alguns exemplos de teoria, como quanto mais fronteiras um estado possuir, mais propenso a guerras ele será, ou uma localização muito no centro de um continente, com periferia, pode afetar na diplomacia de um estado. O realismo, como a maioria já conhece, tem uma premissa de estudar o poder de um Estado e como ele deve garantir a segurança da nação. Levando em conta que o sistema internacional é anárquico, os Estados devem ter sua autonomia para se defenderem, já que não existe um governo mundial que vá tutelar todos os países. Estados fortes, eles se garantem contra estados mais fracos, mas quando surge um estado forte também, pode balançar a percepção de ameaça e resultar numa corrida armamentista, como foi na Guerra Fria. Por isso, os realistas dizem que países moderados devem se unir a um consenso para se protegerem de possíveis ameaças à segurança coletiva dos mesmos. Em 1904, o geógrafo e estadista britânico Halford Mackinder diz que se algum estado ou aliança dominasse o interior da Eurásia, poderia alcançar o império global. Em 1919, ele vem com a ideia da Heartland, descrita em 4 partes. A primeira parte diz que o fato da Heartland ficar localizada longe das costas marítimas, centralizada no meio do continente e tendo um clima severo, traria mais segurança contra possíveis invasões. A segunda é que esse centro teria mais acesso e mais rápido de recursos dentro e fora da região, por meio de ferrovias conectadas, que seria a terceira parte. E em quarto, a capacidade de impulsionar a energia vinda de fora para áreas periféricas do mundo ilha, ou todo o continente e o Mediterrâneo, que poderia ser explorada pelos donos da Heartland. Essa visão estratégica de Mackinder fez com que a sua teoria se tornasse uma das mais importantes dentro da geopolítica clássica e como fundamento para países como os Estados Unidos em suas estratégias. Mas, apesar dos pesares, a história nos mostra que essa tese de Mackinder foi muito subestimada e precipitada quanto à localização da Heartland. Napoleão e Hitler invadiram esse centro, mas nenhum se consolidou de fato um império ou teve grandes sucessos em cima dessa região. Mas, se essa teoria se tornou evidentemente falha, por que ela e o próprio Mackinder têm crédito para a geopolítica? Analisemos alguns pontos. A sua localização é no norte global, o que já se torna uma vantagem, e apresenta uma terra mais favorável. O fato de que esses dois continentes, Ásia e Europa, possuírem 2/3 de terras do mundo, populações e riquezas. E também a suposição de que essa região central estaria mais protegida a invasões externas por estarem ligadas ao medo de uma lembrança histórica de invasões asiáticas na Europa Ocidental.
O autor deixa claro que reconhece a importância da teoria da Heartland para a geopolítica clássica, mas afirma que precisa de uma melhoria e troca de localização para a América do Norte. Há vantagens e desvantagens em uma localização central, mas deve-se analisar toda a região em que a Heartland se encontra. Por exemplo, se ela é cercada por grandes potências, se não há muitos recursos na região a serem explorados, dificultando o acesso a riquezas, se os oceanos e mares são distantes e não há acesso através das nações da costa, se não há barreiras naturais contra invasões marítimas, caso se localize numa região costeira, daí fica bem mais difícil essa região central ser uma vantagem para quem a domina. Agora, se a região é rodeada por países mais fracos, que não são uma ameaça, se esse estado e região possuem recursos para investimentos, se é uma nação marítima com portos naturais e rios internos, então é uma região propícia para ser uma Heartland. E segundo o autor, apenas os Estados Unidos apresentam tais vantagens de região central. O autor ainda faz uma crítica a esse pensamento imperialista de Mackinder, de expansão territorial pela costa da ilha e depois através de mares até outros continentes, dominando o mundo. Para o autor, nem naquela época ou hoje isso aconteceria. Então ele sugere que, em vez de um império, o Estado deva adotar uma estratégia melhor de hegemonia e equilíbrio. Dá-se uma atenção também para as Ringlands, que seriam as terras que ficam ao redor da Heartland, que são regiões periféricas e costeiras. Speakman e Jersey foram responsáveis por expandir a tese de Mackinder, anexando e incluindo essas Ringlands, dizendo serem vitais para os balanços continentais estratégicos. Afinal, são regiões costeiras com portos marítimos e etc. Todavia, o autor deixa claro durante o texto que acredita que é os Estados Unidos os únicos detentores de uma região central vantajosa como Heartland, pois possuem uma região de costas fechadas, grande influência e controle do Caribe e América Central, regiões essas que não possuem movimento eurasiano. Também há um isolamento da América do Sul, que se mostra não interessada ou envolvida em questões de luta do Norte. Sendo assim, não apresenta nenhum concorrente próximo à altura dos Estados Unidos. E devido ao monopólio marítimo americano, nenhum país da Eurásia busca por alianças com os países latino-americanos. O próximo assunto abordado é sobre os poderes, o poder terrestre e o poder marítimo. O autor ele cita as diferenças entre esses dois tipos e ele fala sobre como os países tendem a direcionar suas políticas externas em relação a um desses poderes ou um desses objetivos. Ele fala também sobre qual seria a vantagem de cada um nas bases teóricas. Ele fala que os que defendem o poder continental, ou seja, o poder terrestre, alegam que as marinhas elas também precisam de portos terrestres. E esses portos terrestres eles podem ser atacados, então eles precisam de uma base continental. E eles também alegam que por motivos geográficos e topográficos, o meio do continente ele é muito mais seguro na maioria dos casos. Isso tornaria o poder terrestre superior. Por outro lado, os que defendem o poder marítimo, eles falam sobre a possibilidade maior de mobilidade entre os países periféricos, sobre como é mais fácil para essas potências marítimas chegarem a outros territórios e, consequentemente, a terem mais acesso a esses recursos desses outros territórios. Ou seja, eles conseguem recursos mais escassos no seu território, mas que são mais abundantes em outros territórios. Porém, ele cita como esses poderes eles são, na verdade, subjetivos. Depende muito do momento político, do momento mundial, para poder se dizer qual poder teria uma certa vantagem sobre os outros. É nesse ponto também que ele cita e ele remonta a teoria do Mackinder e ele diz que as Heartlands, independente de onde elas se localizem efetivamente, elas podem ser caracterizadas como potências terrestres ou marítimas. Ou seja, seriam, de certa forma, reinos ou impérios marítimos e continentais ao mesmo tempo, por se estenderem a ambos objetivos. Na sequência, o autor Phil Kelly ele trata sobre como a América do Norte teoricamente se encaixaria e teria todos os requisitos para ser a Heartland
que o Mackinder cria. Além de que não seria somente um encaixe perfeito, mas também seria melhor do que a Eurásia para cumprir os objetivos da Heartland. E quais seriam esses requisitos, então? O autor ele cita a falta de ameaça direta de outros países, ou seja, não existem outras potências próximas que seriam capazes de atacar diretamente os Estados Unidos, ou a América do Norte, nesse caso, mesmo que existam potências próximas. Ou seja, Canadá, México e Brasil, que acaba se encaixando também, não são ameaças porque ou eles são aliados, potenciais aliados, ou eles são neutros nesse tipo de questão. Então não tem uma ameaça direta que possa ser um perigo para a soberania da América do Norte dos Estados Unidos. Ele também fala sobre como o território norte-americano ele é muito rico em recursos. E esses recursos eles acabam incentivando e facilitando o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento agrícola e principalmente o desenvolvimento industrial. Ainda falando sobre a questão agrícola, o autor também cita sobre como o território norte-americano ele é uma unidade geográfica e ele contribui muito facilmente para o autossustento. Ou seja, os Estados Unidos eles têm um dos maiores territórios produtores agrícolas do mundo. Eles podem produzir seu próprio sustento, eles podem ter uma base agrícola muito forte, porque a maior parte do território ela é produtiva, ela é fértil. E por último, ele fala sobre como os Estados Unidos, nesse caso os Estados Unidos como país mesmo, eles já são uma potência naval, eles já têm uma base naval muito bem estabelecida, eles já são uma potência nessa abordagem. Então, isso já contribui para a presença de uma possível Heartland. E por que a América do Norte seria tão perfeita na visão desse autor? Ele cita alguns pontos que fazem com que esse território seja mais intrinsecamente vantajoso. Primeiro, ele cita como a Eurásia, ela própria, mesmo sendo o foco da teoria do Mackinder, tanto na teoria original quanto nas teorias atualizadas, ele já não encaixa perfeitamente, não encaixa nos requisitos dados pelo Mackinder, já na própria teoria. Então, a Eurásia, mesmo servindo como exemplo e servindo na teoria original, ela não serve na prática. E a Rússia, que é o centro da Eurásia, que é o centro da Heartland proposta pelo Mackinder, é uma potência, é um país forte, mas não é necessariamente mais forte ou uma potência maior do que os países vizinhos. Eles são vizinhos de países como a China, como a Alemanha, como o Japão, que são países potencialmente fortes, talvez tanto quanto ou mais a própria Rússia. E isso acaba descaracterizando a força para se obter uma Heartland potencial. Levando esses fatores em consideração, o autor ele cita como os Estados Unidos seriam o candidato óbvio, de certa forma, a obter uma posição de Heartland. Porque para ele, esse país já é uma hegemonia global e ele já tem muita influência, não só na sua região, como no mundo inteiro. Então acaba se tornando mais fácil ser uma Heartland. No entanto, como todas as teorias, principalmente teorias geopolíticas, a teoria do Mackinder ela sofre algumas críticas. Quais críticas são essas, principalmente? A primeira crítica é de que o Mackinder seria um teórico muito eurocêntrico, que ele seria muito focado no seu próprio umbigo, vamos dizer assim. Só que se a gente for levar em conta a geopolítica tradicional, esse tipo de aspecto ele não é levado em consideração. Não é levado em consideração o aspecto pessoal, só a questão analisada em si. Então, alegar que o Mackinder é eurocêntrico não é uma alegação pertinente a essa discussão. A segunda crítica citada é de que a teoria do Mackinder ela seria uma teoria simplista, ela seria uma teoria que remonta a fatos que a gente já conhece. Só que se for levar em consideração, todas as teorias, de certa forma, elas são teorias simplistas. Inclusive, algumas precisam ser assim para elas fazerem sentido e para elas serem bem aplicadas. Então, essa também é uma questão que ela precisa ser descartada quando se é analisada a teoria em si. Alguns autores eles também citam se a globalização atual ela poderia substituir a influência territorial e o foco territorial que é tão presente na teoria do Mackinder. Só que essa crítica ela pode ser descartada porque mesmo que sim, hoje essas influências elas sejam importantes e elas sejam muito atuantes, a questão geográfica ainda importa muito, ainda é muito importante. Então,
não adianta a gente levar em consideração só a globalização atual e descartar a geografia levando a globalização como foco. Não, o território ele ainda é importante. E essa resposta ela também serve para a próxima crítica, de que alguns territórios que antigamente seriam isolados, hoje são mais abrangentes e mais eles são mais globalizados realmente por questões tecnológicas. Mas de novo, mesmo que esses territórios eles alcancem áreas maiores de influência por questões tecnológicas, a geografia ainda é importante. Não importa que são países muito avançados tecnologicamente, se eles estão localizados, por exemplo, num dos polos do planeta, eles ainda não vão ser uma base geopolítica importante. Eles podem ser potências, mas eles não vão ser bons candidatos. Por último, as duas últimas críticas que o autor cita é de que a Eurásia hoje seria um território desenvolvido, então ele poderia substituir ou poderia manter a posição de Heartland sugerida pelo Mackinder. Só que esse continente, mesmo que ele seja muito grande, ele não é muito bem desenvolvido. Ele ainda carece de avanços tecnológicos, ele ainda carece de produção industrial. Então, é um continente vasto, mas não é um continente desenvolvido. Ou seja, nisso vem a última crítica que o autor cita, que seria se o poder dos Estados Unidos deve ser levado em conta. E, claro, com todo esse argumento desse texto, todo esse artigo, ele é basicamente voltado para essa crítica, de que o poder dos Estados Unidos ele deve sim ser levado em conta, e é exatamente por isso que a América do Norte é uma candidata tão forte a ser uma Heartland. A partir desse ponto, o autor Phil Kelly começa a trazer as explicações mais específicas de por que o território norte-americano seria uma Heartland quase perfeita. E isso começa da presunção de que os Estados Unidos já seriam uma hegemonia global. Para ele, o território da América do Norte já tem 8 perspectivas que provam o encaixe quase perfeito na teoria do Mackinder e nas teorias melhor desenvolvidas. O primeiro encaixe seria que os Estados Unidos não apresentam ameaça de grandes potências próximas. Ou seja, os países mais próximos ou eles são neutros ou eles não são ameaças específicas. Os Estados Unidos também é o país com o terceiro maior território em extensão, possui uma das maiores áreas produtivas agrícolas e tem 200 quilômetros de rios navegáveis dentro do território. Esse país também ele não sofreu grande oposição histórica a tentativas de expansão territorial, tanto que conquistou grande parte do México e é o único país do mundo que contém acesso a 2 oceanos. É nos Estados Unidos também que a configuração retangular geográfica do país ela auxilia com a união nacional e a topografia do país, que não tem grandes mudanças geográficas e não tem tantas fronteiras naturais, isso acaba auxiliando a eliminar disputas de fronteiras. É nessa configuração geográfica também que o país possui mais passagens navegáveis internas do que o resto do mundo combinado, auxiliando com a expansão comercial e industrial. Ainda é nos Estados Unidos que existe uma grande abundância em recursos energéticos e minerais. Isso acaba desenvolvendo a indústria e a tecnologia e, com consequência, atrai população jovem e produtora imigrante. E por último, o autor cita o reconhecimento global do poder americano e da necessidade de hegemonia. Os Estados Unidos já é reconhecido como uma grande potência e o mundo inteiro já reconhece de que existe a necessidade de uma hegemonia que seja um foco político do planeta, de acordo com o autor. Pro Kelly, ele diz que é muito importante os 3 fatos principais. A América do Norte, ela possui um interior seguro, ou seja, é um país tão grande que tanto o interior quanto as margens são seguras. É um país unificado e próspero, e principalmente ele possui liderança interna e influência externa. Em comparação com a Eurásia, lá eles possuem um cerco perigoso, pois os vizinhos são muito poderosos. Eles têm um território muito extenso, mas não é um território produtivo nem de fácil acesso. Mesmo que eles tenham uma configuração retangular, eles não têm nenhuma vantagem graças a isso. Eles têm uma grande presença de fronteiras naturais, e isso acaba facilitando expansões inimigas. Mesmo que eles tenham bastantes rios, todos ou correm para o norte ou são congelados. Nenhum atravessa o país, ou seja, não facilita a navegação. Mesmo que eles tenham bastante recurso natural, eles não tiveram sucesso industrial até hoje e acaba não se tornando um território atraente para a imigração.
Por último, a Rússia, que é o coração da Eurásia hoje, eles não têm tanta influência nos países vizinhos e no sistema internacional, e nem têm tanto poder quanto os Estados Unidos sozinho. Ou seja, por isso, a Eurásia ela não pode ser considerada uma Heartland, ela pode ser considerada uma World Island, ou seja, uma ilha mundial, que é o primeiro estágio de balanceamento estratégico, e não um objetivo. Dando continuidade, então, na fala da Niara, eu vou introduzir o tópico da Euroásia como palco de equilíbrio estratégico global. O interior euroasiano de Mackinder, por si só, nunca viu um interesse constante nas estratégias de segunda das elites políticas dos Estados Unidos, com destaque para a região central, que costuma ser atraída por todo o continental. Esta Eurásia, como um todo, e frequentemente suas regiões montanhosas, figurou como o foco principal desse planejamento e faturamento da força americana. Um bom exemplo disso é a importância do grande tabuleiro de xadrez da Eurásia como um todo. Desde os continentes que começaram a interagir politicamente, cerca de 500 anos atrás, a Eurásia tem sido o centro do poder mundial. Porém, essa grande massa terrestre traz uma preocupação central de segurança do mundo, que tornou-se mais diversificado e, por isso, mais difícil de controlar suas rupturas, exigindo manobra, diplomacia, construção de coalizão, cooptação e uso deliberado dos bens políticos de uma pessoa como elementos importantes para, no fim, obter poder estratégico no tabuleiro de xadrez da Eurásia, garantidor no final de uma estabilidade global. Além disso, um dos principais autores da geopolítica contemporânea enfatiza que a política externa americana deve permanecer preocupada com a dimensão geopolítica que deve aplicar sua influência na Eurásia de maneira a criar um equilíbrio continental estável, tendo os Estados Unidos como árbitro político. É imperativo que não surja nenhum desafiador da Eurásia capaz de dominar a Eurásia e, portanto, também desafiar a América. Tal concentração na Eurásia, ainda que não especificamente em uma região central do país, aparece comumente dentro de grandes projetos semelhantes da arte estadunidense-americana. Outros exemplos são expressos por George Kennan e Nicholas Spykman. O grande tabuleiro xadrez euroasiático retrata corretamente o lugar do envolvimento estratégico global, pois por uma vez aqui residem 2/3 dos territórios, povos e riquezas da Terra, bem como os 4 estados líderes dos Estados Unidos, Índia e Brasil, todos discrepantes. A Eurásia, para o bem ou para o mal, ocupa o centro global. Ele aparece como a realidade estratégica das relações internacionais. Mackinder e os 3 escritores citados estão de acordo nesta avaliação. Outra ideia que o texto traz é a da América do Norte como balanceador offshore na Eurásia. De seu porto seguro no coração da América do Norte, os Estados Unidos desfrutam de uma capacidade muito maior de intervir em partes da Eurásia do que eurasianos na América. Em circunstâncias normais, o hegemon americano pode equilibrar as grandes potências da Eurásia de longe e para sua vantagem. Consequentemente, em um mundo ideal, os Estados Unidos, como hegemonia global, naturalmente preferem um papel de equilíbrio, harmonização e estabilização nos assuntos globais. Seus interesses apontando para o comércio e a maturidade política observados entre as outras nações que melhorariam seus investimentos no exterior. Dentro desse conceito, os teóricos realistas debatem a duração de um momento unipolar, no qual os Estados Unidos são unilaterais como Estado líder global, mas apenas por um breve período. Essa questão, ela lida com o fato dos Estados Unidos deixar de ser um polo só, no caso unipolar, e acabar virando a hegemonia global, no caso, acabar virando uma multipolaridade, com a entrada de outros polos sendo fortificados, copiando os Estados Unidos, tendo em base as práticas que os Estados Unidos têm no momento, e por assim, talvez até acabando tirando os Estados Unidos do topo que ele está, ou se igualando a ele pelo menos. Cenários finais, então, que o texto apresenta. Apesar dessa vantagem americana de se equilibrar entre os grandes estados da Eurásia, em termos estratégicos, os padrões globais ainda podem mostrar uma variedade de resultados, como consequência dessa estrutura birregional, um coração norte-americano e uma única, mas extensa ilha do mundo da Eurásia.
Mas primeiro, uma breve revisão de várias suposições parece necessária. Os limites da discussão para os 5 grandes potenciais, China, Alemanha, Japão e Rússia, com os Estados Unidos mexendo de longe, todos configurados em uma balança de poder continental eurasiana, que pode mostrar algumas misturas de unidade, rivalidade e estabilidade. Número 1. Uma estrutura unipolar de hegemonia americana contínua e de sua capacidade de equilibrar o offshore a seu favor entre os estados da Eurásia, tanto do interior quanto das margens. Os Estados Unidos são capazes de conter qualquer país que ameace uma paz global. Aqui, a Eurásia permanece estável em sua maior parte, estendendo o momento unipolar americano até a presente década, provavelmente indo além. Número 2. Em os Estados Unidos, ainda poderoso, mas com menos influência no continente eurasiático, mudança para a multipolaridade, que prediz o aumento do poder e a possível agressividade de alguns ou de todos os grandes estados da Eurásia. Essa imagem também pode indicar um declínio relativo na força dos Estados Unidos ou sua aversão ao envolvimento da Eurásia. Número 3. Uma Eurásia dividida e desestabilizada, tão caótica que evita alianças americanas eficazes das terras limpas, e a capacidade de equilibrar a estabilidade fornece um resultado adicional. Número 4. Uma alternativa pan-regional, uma terra isolada, representa outro cenário de pior caso, no qual as 5 grandes potências se alinham para se proteger contra as margens globais, que sofrem com a miséria e emitem uma possível ameaça do terceiro mundo. Número 5. Os Estados Unidos enfraquecidos ou desinteressados que se retirem e se isolam de sua tradição de balanceamento offshore da Eurásia. Uma nação contida em seu envolvimento por motivos de mudança na política de defesa ou de condições interrompidas na ilha mundial ou na própria América. Número 6. Os Estados Unidos pretendem liderança global progressiva, ou os Estados Unidos poderiam ver uma vantagem em contenção sem que esse colapso aconteça, talvez uma decisão política de ver justiça e segurança em uma configuração multipolar, de um compartilhamento entre os Estados líderes mundiais para construir um governo e uma lei mundiais mais fortes. Seja qual for o caso, esses argumentos, por mais que sejam somente exemplos, mostram que a tese original de Mackinder pode ser estendida e atualizada para incluir um design estratégico em 2 partes, mais expansivo, contendo uma ilha mundial da Eurásia completa. E dentro dessa estrutura, seria possível reconhecer um coração americano razoável, localizado tão visivelmente na bacia do rio Mississippi.